Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Sítio Maranata. Estamos na cidade hoje, mais uma vez. E bem, eu falei sobre Bíblia, falei sobre a volta do Senhor, mas o que é um cristão? Como é que tu sabe que tu é um cristão? Tu é protestante? O que é um protestante? Bem, cristãos são pessoas que creem em Cristo. E sim, tem muitas igrejas que creem em Cristo. Creem que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio à Terra, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele teve uma vida simples, que Ele foi tentado pelo diabo, que Ele venceu as tentações do diabo. E creem também que depois dessas tentações ele foi preso, foi chicoteado, foi cuspido, foi crucificado, morreu. E quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. E aí todos viram que de fato ele era o Filho de Deus. Bem, muitas igrejas creem em tudo isso que eu falei. Ele morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, foi ao inferno, pegou a chave do inferno e da morte. Sim, muitas igrejas creem nisso. E poucas falam sobre o plano da redenção, que é o plano de Deus para nos redimir do pecado. Bom, elas falam, mas não usam esse termo. E, bem, um cristão acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Acredita que somos salvos pela graça. Acredita na Bíblia. E, bem, a diferença... Qual é a diferença de um adventista com um cristão normal? Bem, ele guarda os 10 mandamentos. E, bom, a maioria das pessoas de outras igrejas nos trata os adventistas como seita, como várias coisas assim, mas no sentido pejorativo da coisa, sabe? E não, nós não nos achamos melhores que ninguém. E como diz alguma coisa que eu postei no Face outro dia, falava alguma coisa assim sobre eu ser cristão não porque eu me acho melhor que os outros. Na verdade, eu não me acho melhor que os outros. Eu apenas reconheço que sou fraca e dependo de Deus. É por isso que eu sou cristã. Porque eu quero morar no céu. Porque eu quero ter a vida eterna com Cristo. E o que é um protestante? Bom, aí é um assunto bem mais picante, que se você for procurar na história, na época de Lutero lá, Wycliffe, Zwinglio, vários irmãos tiveram na história, ficaram marcados. Alguns foram mártires por causa do Evangelho, por causa daquilo que eu falei no último vídeo, de uma época que as pessoas não podiam ter Bíblias nas mãos. Era proibido. Só podia ter Bíblias, só os padres podiam tê-las e lê-las. O povo não podia ler. Se você for procurar na história, você vai confirmar tudo isso que eu estou falando aqui. Claro que com mais detalhes, porque, né, a mente da gente não raciocina para trazer todas as informações aqui neste momento, até porque a gente estuda de várias fontes diferentes, né? E, bom, se você for procurar, vai compreender melhor que os protestantes começaram na época do Martinho Lutero, quando ele começou a traduzir a Bíblia para que o povo pudesse ter acesso a ela. Não foi sempre como é hoje,
que as pessoas chegam em hotéis e tem uma Bíblia lá na gaveta do bidezinho ao lado da cama, né? Hoje em dia nas cadeias, nas presídios, bom, em todos os lugares é praticamente impossível um lugar que nunca se tenha visto uma Bíblia. Mas teve uma época que não era assim. Teve uma época que muitas pessoas morreram por ter uma Bíblia, ou por compreender um mínimo que fosse da palavra. Muitas pessoas, na verdade, foram mártires por isso. Esse livro que hoje muitos não dão valor, que, como eu disse também no vídeo anterior, deixa lá na estante empoeirando, né? E esse é o significado do protestante. Como é que eu sei se eu sou um protestante? Bem, depois que começou as reformas lá, que o Martinho Lutero começou a compreender algumas coisas e pregar para o povo, né? Mas como assim tu tem que pagar alguma coisa para ir para o céu? Como assim subir escadas de joelho, né? Dar um dinheirinho pro padre e teus pecados são perdoados? Pecado pré-datado, podia pagar antes, pecar depois. Esse tipo de heresias que existia naquela época, quer dizer, algumas ainda existem hoje em dia, né? Por isso eu digo, não deixe de compreender a história, de estudar. Estuda a Bíblia. Estuda também a história. O que aconteceu com os primeiros cristãos. Porque tem louvores que hoje em dia fala sobre, né, sobre Roma, sobre as pessoas que morreram nas arenas. Tem tanta coisa, se você for procurar, estudar, compreender. Tem muitos mártires, teve muitos mártires, mas que com certeza um dia nós os conheceremos na eternidade. Nós compreenderíamos o que de fato aconteceu com essas pessoas. Mas hoje, enquanto você está aqui, consegue estudar muitas coisas e compreender. E de certa forma, conhecendo a história, como ela foi mesmo, de fato aconteceu, ajuda até os indecisos a se decidirem em que lado estão. Bom, a palavra do Senhor é sempre muito clara, muito fiel. Com certeza Martinho Lutero descobriu tantas coisas lindas, tantas coisas interessantes, porque ele, assim como eu, tinha medo de Deus. Sabe que tem pessoas que falam assim, isso aí, quando tá acontecendo alguma coisa de ruim na vida da pessoa, os outros dizem assim, muitas vezes cristãos, protestantes, dizem assim, isso aí tá acontecendo com fulano, é a mão de Deus pesando. É porque não vem pelo amor, vem pela dor. E isso acaba causando trauma na cabeça das pessoas. Mas conforme tu começa a estudar a palavra, tu começa a compreender, assim como Martinho Lutero compreendeu, Deus é amor. Nós amamos. Deus é amor. É muito mais profundo do que nós podemos compreender. Quanto é o amor de Deus, né? Se tu só parar para pensar aí no plano da redenção, quem é o pai que em sua consciência daria o seu filho para morrer por pessoas que viraram as costas para ele? A partir do momento que o homem pecou, o homem estava desprezando o amor de Deus, porque ele sabia, eles tinham sido orientados, olha, se vocês pecarem, vocês vão ser afastados de Deus, vocês vão morrer, porque o salário do pecado é a morte. E mesmo assim, Jesus veio e morreu por nós. O amor de Deus é incompreensível, nós não conseguimos compreender. Hoje em dia o homem fala aí na vida secular que as mulheres são difíceis de entender, que eles não conseguem compreender. Mas pensa aí no amor de Deus, é ainda mais difícil de compreender, imagina então de explicar. E aí foi
tendo muitas mudanças na vida do Lutero conforme ele estudava a palavra do Senhor. Porque, como eu disse antes, alguém ensinou ele. A minha interpretação é assim, assim, assim. E é o que eles estudavam nas faculdades daquela época, nas universidades. E ele aprendeu desse jeito, a ter medo de Deus, a pensar que Deus era um carrasco, que Deus ia botar eles para queimar eternamente no inferno. Como tem algumas pessoas que hoje em dia ainda falam, né? Será que um Deus de amor faz isso com um ser humano? Pensa aí. Um ser humano que ele criou, que ele ama, que ele deu o filho dele para morrer por esse ser humano. Será mesmo? É isso aí, pessoal. Minha bateria tá prestes a acabar. E eu ainda teria muitas coisas para falar. Eu falaria muitas horas sem parar. Lembrando que eu sou tímida, gente. Mas Deus está me capacitando. E eu tenho certeza que é o Espírito Santo que está me moldando assim e me usando como instrumento dele. Que é o que eu peço todos os dias. Eu quero ser usada para levar as pessoas a palavra do Senhor. E que pela misericórdia do Senhor e o trabalhar do Espírito Santo, eu seja salvo e o máximo de pessoas que eu conseguir alcançar sejam salvas comigo. Pela graça e pela misericórdia do Senhor. É isso aí, pessoal. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Voltem sempre aqui. E Maranata. O Senhor logo virá.